E hoje aqui conversando com essa pessoa super especial, a Daisy Omersch, que é psicóloga, mãe, esposa, que veio contar um pouquinho da experiência dela com o método Slim. Seja muito bem-vinda, Daisy, Obrigada, Sheila. É uma satisfação estar aqui contigo, poder falar um pouquinho do meu processo aí. que foi um processo de muitas vitórias, né? E aí a gente vai mostrar para as pessoas entender. Daisy, conta um pouquinho como é que tu ganhou peso. Bom, a minha briga com a balança ela é um pouquinho antiga já. Geralmente sempre fui uma pessoa magra, assim, que não tinha muito problema com engordar até uns Uhum. 10 anos atrás, assim. Daí depois, sim, eu fui ganhando e perdendo peso de uma forma meio cíclica. Aham. E eu ganhei bastante peso, assim, nos últimos anos, assim, por negligência, assim, por eu não estar olhando para mim, por eu não estar atenta ao que eu estava comendo, né? Uhum. Por eu não estar me cuidando, assim. E eu estava bem satisfeita já com o peso que eu estava adquirindo, a questão de mudança de guarda-roupa, das roupas não servirem, enfim. Isso é uma dor forte, né? Incomoda bastante, né, Daisy? É uma coisa que tu percebe que só entre tu e teu próprio espelho ali, né? De que alguma Exato. coisa tem que mudar. E tu chega num ponto assim que tu percebe que tu precisa de auxílio para mudar, né? Que tu sozinha não consegue. Foi que daí que eu te procurei lá, um auxílio, uma orientação nutricional, né? De como Muito bem. emagrecer, porque eu já havia emagrecido em outros momentos, em outras épocas da minha vida, assim, com dieta de diet shake, com Uhum. remédio, né? Mas não havia uma mudança, né? Na alimentação, não havia uma mudança no comportamento. Muito Não foi, então bem. não foi a mudança mais significativa. E aí, quais foram os produtos e serviços que tu utilizou do método Slim? Bom, eu comecei com o desafio Slim, né? Não lembro qual a versão dele, mas foi em maio do ano passado. Eu recordo da época, porque foi bem a época do aniversário do meu marido e da minha filha, e eu tive que não comer doce, aquelas coisas bem do desafio, assim, bem numa época de festas e tal. Aham. E me experimentei bastante fazer coisas diferentes a partir do desafio, né? Slim. E depois disso no Mente Fit, porque para minha surpresa, assim, todo aquele esforço do desafio Slim eu acabei vencendo, né? Sendo uma das pessoas que mais perdeu peso durante esses 21 Exato. dias. E eu fui presenteada, né, por um acompanhamento aí do Mente Fit por 8 semanas e foi para consolidar tudo que eu já vinha construindo, assim, dentro do Muito desafio. bem. E aí, dentro do Mente Fit, assim, o que que tu viu de ganhos? Quais foram os teus ganhos, principalmente os ganhos físicos? Quais foram? Bom, eu já vinha fazendo algumas construções, né, dentro do Slim. Claro que eu vou associar um pouco a questão do teu método com o meu processo terapêutico também, né, porque por Uhum. ser fazer terapia, uh, a questão de eu me olhar já estava evoluindo ali, né? Já estava Sim. acontecendo. E o Mentfit, o acompanhamento acabou consolidando isso, assim, de eu poder, assim, organizar a questão das minhas emoções, da minha relação com o alimento, Uhum. da ter a troca, né, de ter uma orientação, de ter um método ali de como me policiar, de me orientar em relação Uhum. ao que comer, quando comer, por que comer, né, de valorizar mais, né, a Uhum. mim, E quantos enfim, quilos todas. eliminados totais? Eu comecei no desafiozinho, eu estava com 72 quilos e eu, ao final do Mente Fit, eu estava com 61. Uhum. Nossa, muita coisa, né, Daisy? Um baita ganho, né? Sim. E na alimentação, assim, o que que o Mente Fit, o desafio te auxiliaram? Quais foram as mudanças efetivas que tu fizeste? Bom, eu comecei a prestar mais atenção no que eu comia e quando eu comia e as quantidades. Uhum. E na questão da saciedade, da mastigação, né, de comer mais devagar, de ter uma atenção maior Isso. no alimento, né, de comer menos ansioso.
de ter atenção à fome mais emocional, a fome que não é fome que não é fome, né? Isso. Bom, também reconhecer as minhas emoções, né? No sentido de, tá, às vezes saiu, se mesmo que sai um pouquinho da regra ali, né? De retomar uma rotina, Uhum. né? De ter uma Exato. flexibilidade. Eu ia te perguntar sobre essas questões, esses ganhos, né, emocionais, mas tu já colocaste aí muito bem, né? Eu acho que entram muitos fatores aí, né? Tu como psicóloga sabe bem o quanto é difícil a gente lidar com essas emoções, né, que nos minam, que nos Sim, atrapalham nos processos, né, da vida. não, e interessante do método, como tem esse acompanhamento, tu tira uma semana, um dia da semana para olhar para isso, né? Porque uma Uhum. das grandes chaves para tu mudar, e puxando junto também, né, como Sim. são os processos terapêuticos, é tu poder olhar o problema, encarar Uhum. ele e precisa melhorar, né? E é o Exato. acompanhamento desses encontros, dessas trocas, faz tu ir direto nisso, né? E Uhum. tu, claro, se tu tem o desejo da mudança, daí tu vai lá e tem pelo menos a orientação e a motivação para fazer diferente. E o suporte, teu suporte, assim, foi fundamental, assim, de poder estar ali nos auxiliando, né, nessa jornada. Bom, e aí, então, né, culminando aí o que a gente está conversando, tu recomendaria o Mente Fit? Ai, recomendaria. Recomendaria, porque para mim foi fundamental, assim, pensando na questão de todo o processo, assim, de pandemia que a gente estava vivendo, né? De a gente estar mais isolado, de Sim. estar, de repente, deslocando ali para o alimento aquela questão, né? Das emoções que não estão sendo bem trabalhadas. Então, esse suporte ali do grupo acabou sendo fundamental, assim, para poder ter essa válvula aí de escape, de olhar para mim, de me cuidar. Recomendaria, com certeza. E na questão do online, isso te atrapalhou em algum momento, Daisy, por ser um processo online? Não, em nenhum momento. Pelo contrário, facilitou, porque daí eu consegui organizar com a minha rotina. Não tive a questão de deslocamento, porque eu Hum, sou de Porto Alegre, né? E tu é de Guaíba. exato. E, então, acaba que facilitou bastante, assim, até para eu poder conciliar o isolamento, né? A questão do distanciamento social que a gente está Hum, praticando como um processo. muito bem. E se tu fosse concluir assim numa frase, o que tu diria? Qual é o grande diferencial do Mente Fit? Ah, eu acho que é uma mudança de visão, assim, de relação com o alimento e Uhum, de atitude, muito principalmente bem. de É verdade, tu né? Sem ver atitude as coisas não o acontecem. resultado, o resultado das tuas atitudes. Exato. Deise, eu quero te agradecer muito pela essa tua disponibilidade de vir aqui conversar e contar a tua experiência com o MenteFit, com o desafio para as pessoas que me seguem. E dizer que eu fico muito feliz, porque já faz um tempo que a gente não conversa e mesmo assim tu consegue manter os teus resultados. Então, para mim é uma alegria enorme saber que tudo aquilo que a gente, né, ensinou naquele momento, todas aquelas técnicas, ferramentas que foram passadas, tu realmente fez jus e tá levando isso para tua vida e conseguindo manter aí com maestria, né, o teu peso, a tua saúde. Eu fico muito feliz mesmo. Certeza, é para a vida, né? Eu tô me alimentando muito melhor, tô mantendo meu peso. Até tô com menos peso, assim, pensando em números do que eu terminei o Mente Fit. E agora eu tô só nessa questão de manutenção, de manter, de continuar trabalhando minhas emoções, de continuar trabalhando minha motivação, para manter esse foco aí. E com certeza vai ter sucesso sempre, né? Porque tá focada. Eu acho que é uma questão de priorização também, né, Daisy? Quando a gente se prioriza e se olha Sim, com amor, as coisas fluem, priorizar, né? exatamente. Se priorizar, se amar, né? Entender que que tudo que a gente faz tem resultado, né? Onde a gente coloca nossa energia, Exato. vai ter um resultado para colher. E olhar com carinho para nossa história, né? Porque a gente vai falhar, vai errar, mas Vai, com certeza, né? continuar de novo, pode recomeçar. Exato, exato. Daisy, querida, muito obrigada pela tua disponibilidade mais uma vez. Fica com Deus Capaz. aí e continua me acompanhando aí nas redes sociais que a gente vai mantendo contato. Um Pode beijo deixar. grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.